O Evangelho de João. O título: A incredulidade dos irmãos de Jesus. A introdução. Após vermos o coração da fé cristã, que é a suficiência da salvação em Cristo, e também vimos o restante classificado como periferia da fé, onde podemos divergir, porém não podemos divergir quanto à suficiência da salvação, que é Jesus Cristo. Vimos também as 4 operações básicas da matemática, que operam contra a suficiência em Cristo. Quais são elas? Ou as religiões, normalmente as religiões, as pessoas, teólogos, eles somam alguma coisa, como eles querem tirar a suficiência da salvação em Cristo, então é necessário somar alguma coisa. Então fica Jesus mais alguma coisa, vocês se lembram? Ou também eles tiram, tiram de Jesus algo. Ou às vezes multiplicam obras. E também, ou por último, dividem a sua glória. Então vamos agora estudar sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus. O texto base é João 7, do 1 ao 9. E nós vamos analisando então versículo a versículo. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. João 7:1. A geografia destacada aqui é importante para a compreensão da passagem. Por isso, vamos analisar um mapa para melhor visão do que o texto quer dizer. Jesus começa seu ministério operando seu primeiro milagre na Galileia. João capítulo 2 diz que Jesus transformou a água em vinho em um casamento em Caná da Galileia. Logo depois, Jesus desce a Jerusalém, Judeia, onde ocorrem a purificação do templo e a visita de Nicodemos, capítulo 3 de João. Na volta para a Galileia, Jesus precisou passar por uma província de Samaria, onde Jesus se encontra com a mulher samaritana, João capítulo 4. E também no capítulo 4 que Jesus cura o filho do oficial do rei. No capítulo 5, subindo novamente a Jerusalém, no tanque de Betesda, Jesus cura um paralítico no sábado. E por causa deste acontecimento, desse milagre, os judeus procuram matá-lo. Então, o segundo versículo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, está próxima. João 7:2. A mais popular das festas dos judeus, ela celebrava a passagem de Israel pelo deserto juntamente com a colheita anual. Porém, novamente, geograficamente, Jesus se encontrava na Galileia e a festa ocorreria na Judéia, mais especificamente em Jerusalém. Terceiro versículo. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. João 7:3. São irmãos de sangue de Jesus, filhos de Maria e José. Sabemos que na Bíblia existe a família da fé, lá em Mateus 12:50. Alguns argumentam que Jesus não possuía irmãos, e que esta palavra quer dizer primo. Mas já aprendemos em estudos anteriores que a Bíblia traz a palavra primo, também em Colossenses 4:10. Ou seja, seria fácil ao Espírito Santo inspirar a João para escrevê-la. Continuando no terceiro versículo. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. João 7:3. O conselho dos irmãos de Jesus é para que ele vá para a Judéia. Mas o que dizia o primeiro versículo da passagem? Dizia: Jesus não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Sem saberem de nada, os irmãos de Jesus estavam o aconselhando a ir para a morte. Vamos refletir um pouco. Todos nós gostamos de receber conselhos, principalmente de pessoas tementes a Deus. Mas no caso específico, era o próprio Deus que estava recebendo um conselho. Essa situação é impossível, segundo Provérbios, que diz: não há sabedoria, nem inteligência,
nem mesmo conselho contra o Senhor. Provérbios 21:30. Você já ouviu pessoas que às vezes dizem assim: por que Deus criou o homem sabendo que ele pecaria? Não era melhor ele não ter criado? Né? Não é um conselho que as pessoas querem dar? Era melhor Deus não ter criado, como se esse conselho valesse contra o Senhor. E nada vale, como diz o versículo de Provérbios. Continuando. Ainda no terceiro versículo. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Os irmãos de Jesus o aconselham a ir para o lugar onde queriam matá-lo, mas com uma finalidade: para quê? Os teus discípulos vejam as tuas obras que fazes. Interessante é que a intenção é boa. E eles não terminam nisso, pois ainda vem a explicação. Por quê? Vejamos a sequência. Quarto versículo. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os teus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. João 7,4. A intenção dos irmãos era de que não somente os discípulos vissem as obras, mas também porque você precisa ser conhecido. E fazendo essas coisas, apenas aqui nesta cidadezinha, ninguém vai saber. Então, Jesus, vá a uma cidade grande, como Jerusalém, e assim o mundo todo vai te ver e te exaltar. A intenção era boa, né? Alguém já ouviu a expressão de boa intenção o inferno está cheio? Encaixa-se bem aqui. Continuando. Vamos refletir novamente. O conselho e a explicação dos irmãos de Jesus para ele não é diferente do pensamento vigente. Se há alguém com algum talento, estas coisas, como diziam os irmãos de Jesus, se faz essas coisas, né? Então, se há alguém aqui com algum talento, então é preciso ser visto para alcançar sucesso. Dizem assim: você canta bem, hein? Então, arrume um bom produtor musical para ser conhecido por todos. Outros dizem: você é bonita e tem um corpo de modelo, então vá para São Paulo, que lá tem grandes agências, e você será vista nas passarelas do mundo inteiro. 2000 anos se passaram e nada mudou no pensamento mundano. Quinto versículo. Pois nem mesmo seus irmãos criam nele. João 7,5. Aqui está toda a raiz do problema. O conselho e a mentalidade mundana vinham, é claro, de ímpios. Os irmãos de Jesus não criam nele, naquele momento, claro, né? O obscurecimento era tão grande que os milagres de Jesus eram chamados por eles de essas coisas. Mais tarde, Tiago e Judas, irmãos de Jesus de sangue, foram convertidos, mas neste momento se sentiram à vontade para aconselhar o Salvador, pois eram irmãos. Vamos refletir mais um pouco. Nossos parentes chegados, pai, mãe, irmãos, tios, são as pessoas que muitas vezes confiamos. Delas recebemos os melhores conselhos para a vida. Mas saiba que se eles forem ímpios e se tratar de algo espiritual, este conselho, então a Bíblia diz que o conselho deles é engano. Olha o que diz Provérbios 12:5. Os planos dos justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. O conselho é enganoso porque o ímpio não considera Deus nos seus caminhos. O incrédulo não consegue ver os planos de Deus. Continuando. Sexto versículo. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. João 7,6. Jesus explica aos seus irmãos que o tempo de se manifestar ao mundo chegaria depois, e que isso aconteceria na cruz. Seria no tempo da crucificação que a salvação ficaria exposta ao mundo inteiro, como também aos anjos, principados e potestades. Jesus disse assim logo depois, no mesmo livro de João: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. João 12:32. Continuando. Ainda no sexto versículo. Disse-lhes, pois, Jesus:
O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está sempre presente. O tempo de Jesus se manifestar ao mundo era na cruz, mas para o ímpio, para o incrédulo, o tempo de se manifestar crendo é agora. O tempo de Jesus fora determinado pelo Pai, porém o nosso é o tempo presente. Você que já crê, aproveite as oportunidades de quando os parentes incrédulos ou qualquer pessoa vier te aconselhar sobre algo espiritual, aproveite e fale para essa pessoa que ela precisa crer agora. O nosso tempo é agora. 7º versículo. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. João 7,7. O mundo é o sistema mundano, é a sociedade incrédula e rebelde sobre a orientação do diabo, que despreza os crentes e o seu Senhor. O próprio João diz na sua primeira carta que tudo o que há no mundo, ou seja, os apetites malignos da carne, o materialismo avarento e o orgulho da vida sem Deus, procedem do mundo. Continuando o 7º versículo. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. O modo como Jesus andava e agia sempre pela verdade do alto, contrária à mentalidade e conselhos mundanos, era um testemunho contra eles. Jesus não só não fazia o que eles queriam, como também os acusava de pecado. A luz de Cristo revelava que mesmo aquelas obras consideradas boas pelos homens são, na verdade, más, pecaminosas. Continuando. Outra reflexão. Jesus diz aos seus irmãos incrédulos que o conselho e a mentalidade, a intenção deles, o mundo aplaudia. Aqui está uma grande dica sobre conselhos. Se ao invés das pessoas te aplaudirem, elas te odiarem, então saiba que esse é o caminho. O mundo te aplaude se você for bem popular, se você tiver fama, se ganhar muito dinheiro ou tiver muito sucesso. Mas se você for na contramão disso, então te odiarão, pois você testemunha contra elas que seus caminhos são maus. Muito mais importante do que fama, dinheiro ou qualquer reconhecimento mundano é ser reconhecido por Deus. 8º e 9º versículos. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus essas coisas e continuou na Galileia. João 7, do 8 ao 9. Interessante como Jesus despista seus irmãos para não ir junto com eles, pois seria fácil identificá-lo. Jesus não anda com os incrédulos irmãos. Eles queriam que Jesus fosse conhecido e poderiam facilmente expô-lo às pessoas, constrangendo-o. Mas Jesus é prudente e sábio, pois o texto diz que depois que os irmãos foram, então ele foi, mas não publicamente. Continuando. Uma última reflexão. O texto diz que haveria uma festa. Se há algo que quase todos gostam, é de festa. Por causa de festa, muitas diferenças são deixadas de lado, pois na mentalidade mundana, o objetivo é comer e se divertir. Mas Jesus é prudente em todas as situações, pois elas podem ser verdadeiras armadilhas. Pense consigo mesmo, há algo ou situação que você goste muito e depois, estando nela, sente-se desconfortável por receio de ser exposto, tendo que fazer concessões aos princípios cristãos? Então, saiba que essa situação é uma cilada para o cristão. Faça como Jesus e use de sabedoria e prudência para lidar com a situação. Continuando. Finalizando, vimos que o conselho do ímpio é a porta de entrada para um engano final. Note o caminho do pecado sempre piorando. Anda, detém-se e assenta. No Salmo 1, do 1 ao 2, está escrito assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
O Salmo diz que é bem-aventurado, ou seja, muito feliz o homem que rejeita os pensamentos mundanos. Pelo contrário, o prazer dele é meditar na lei do Senhor e guardar-se do mal. Dúvidas, pessoal? Fiquem à vontade para os comentários. Teria o maior prazer em responder, tentar ajudar e para melhorias também no estudo. Obrigado.